Oi, pessoal. Hoje vamos ler Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e fez separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e a água sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã o segundo dia. E nós, através de Gênesis agora, nós estamos compartilhando sobre os segredos de Deus que está no livro de Gênesis. Deus, ele escondeu o seu coração dentro da Bíblia. Lendo a Bíblia, nós podemos descobrir quem é Deus. Quando a gente vê o coração de Deus na Bíblia, a gente pode ver quanta diferença há entre nós e Deus. Então, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Então, Deus queria revelar aquela terra que estava embaixo da água. E ele separou a água de cima e a água de baixo. Então, o que é importante aqui? Quando Deus falou, de repente, aquela terra que estava embaixo começou a subir. Então, imaginem só, a gente querer colocar a água para cima, vai cair. Mas aquela água tão pesada, Deus fez com que ele flutuasse no céu. Mas não só flutuasse, mas ela trouxe mudança. E essa água, ela pôde começar a flutuar no ar. Então, a gente pode pensar assim. Em Gênesis capítulo 1, a gente falou sobre que Deus criou os céus e a terra. Então, em capítulo 2, Deus falou que se comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente o ser humano morreria, né? Então, o homem escutando isso, se a gente comer do fruto, a gente vai morrer. Mas a serpente foi tentar a mulher. Deus falou assim para não comeres de todo o fruto da árvore do jardim? Não, a gente pode comer. Mas ele falou que se a gente comesse, a gente poderia morrer. A serpente falou o quê? É certo que não morrereis. Então, a sabedoria do homem, ele pode aceitar de duas formas. Então, mas o coração do homem não pode aceitar duas coisas ao mesmo tempo. Então, você pode ter as duas teorias. Se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer ou você não vai morrer. Então, o coração pode... você tem essas duas opções. Você tem que aceitar, ou você vai morrer, ou você não vai morrer. Você somente pode aceitar uma dessas duas coisas. Então, a gente já falou antes, mas a Eva, ela julgou dentro do coração dela. E julgando... se eu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eu vou me tornar igual a Deus. Quando entrou esse coração de Satanás no coração dela, ela já não podia mais aceitar a palavra de Deus no coração.
Ela podia ter teoria de conhecer a palavra de Deus no coração, mas quando ela aceitou a palavra de Satanás, porque a palavra de Deus e de Satanás eram opostas, ela tinha que jogar fora a palavra de Deus. Então a Eva, ela jogou fora a palavra de Deus. Em qualquer lugar do coração da Eva já não tinha mais palavra de Deus. Então, no coração da Eva já não tinha mais a palavra de Deus, mas a palavra da serpente. Ela acreditou na palavra da serpente. Ela pensou que se ela comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela se tornaria como Deus. Por isso que o coração do homem mudou. E foi assim que a Eva se casou e ela teve um filho chamado Caim. Ela deixou a Deus e ela aceitou a Satanás. Foi nessas condições que ela teve Caim. Então, quem é que está trabalhando no Caim? Deus ou Satanás? Por isso, Caim, seguindo a palavra de Satanás, ele acabou cometendo pecado. E chegou até nós. Nós estamos errados e estamos sob o domínio de Satanás. E o que está escrito em Efésios capítulo 2? Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então está escrito que todos nós seguíamos os desejos da carne e do espírito, da carne e do pensamento. Por mais que seja uma pessoa limpa, uma pessoa fiel, uma pessoa bondosa, essa pessoa está dentro do poder de Satanás. Então, essa pessoa, com a sua experiência, com a sua bondade, com a sua obra, não pode chegar no céu. Porque a mulher, ela rejeitou a palavra de Deus e aceitou o pensamento de Satanás, Então, todo ser humano nasceu através disso. Então, qualquer ser humano que seja, tem que voltar para Deus. Todas as águas eram iguais que estavam cobrindo na terra. Então, algumas águas subiram e algumas desceram. Que água que sobe? Água é água. Mas a água que foi transformada, a água em si não pode subir. A água sendo quebrada em pequenos pedaços, ela subiu. E aí ela evaporou e subiu. E assim ela se tornou numa terra que subiu o firmamento. Isso não é simplesmente uma história. Isso é o que vai acontecer daqui para frente. Quando vier as trombetas do Senhor, quando Jesus Cristo vier nas nuvens, são pessoas que vivem na terra, mas algumas águas subirão e outras águas permanecerão na terra. Algumas pessoas vão permanecer na terra e algumas vão subir. Então, quem é que vai subir e quem é que vai ficar aqui na terra? As pessoas que têm o seu pensamento, suas opiniões, acreditando na sua experiência, acreditando na sua própria sabedoria, são pessoas que não mudam. E essas pessoas vão continuar aqui na terra. Mas as pessoas que, escutando a palavra, não acreditam mais no seu pensamento, aceitando a palavra de Deus,
As pessoas que receberam transformação, essas pessoas vão subir. Na época do dilúvio de Noé, Deus falou que o mal havia enchido a terra. Eu vou destruir essa terra com a água. Escutando essas palavras, o que aconteceu? As pessoas escutaram a palavra. Quando Noé escutou essa palavra, veio no coração de Noé o julgamento da água. Ah, Deus vai destruir esse mundo com a água. O que eu vou fazer? Ah, Deus falou para fazer a arca. Então tem que fazer a arca. É assim que Noé pensou. Entrando a palavra, era um outro pensamento antes que conduzia Noé. O Noé que que fazia plantação, a mudança veio no coração dele, ele começou a construir a arca. Essa mesma palavra vem no ouvido de muitas pessoas, mas essas pessoas não aceitaram a palavra de Deus porque Satanás estava dominando o coração delas. Então Eva aceitou a palavra de Deus. Então quando ela escutou a voz de Satanás, ela tinha que rejeitar essa voz. Mas ela rejeitou a palavra de Deus e aceitou a voz de Satanás. O ser humano que aceita a voz de Satanás, quando escuta a palavra de Deus, se jogar fora o seu pensamento e aceitar a palavra de Deus, vai vir transformação para essa pessoa, vai se renovar. Mas as pessoas que não fazem isso, mesmo que estejam lendo a Bíblia, mesmo que digam que acreditam em Deus, mas aceitando fortemente o pensamento que Satanás lhes dá, elas não aceitam a palavra de Deus. Elas escutam a palavra de Deus, mas elas vivendo conforme o seu pensamento. Mas as pessoas que jogam fora o seu pensamento e vivem conforme a palavra de Deus, quando veio o dilúvio de Noé, quando Deus destruiu o mundo com a água, porque Noé aceitou a palavra de Deus, veio a transformação na vida dele. Mas para outras pessoas não pôde acontecer isso. Porque as pessoas não aceitaram a palavra de Deus, então elas continuaram iguais. Continuaram plantando, continuaram fazendo o seu trabalho, o seu pomar, vendendo, comprando. Foi assim que eles viveram. Não teve mudança nenhuma. Quando Deus destruiu o mundo com a água, quem foi a única pessoa que sobreviveu? Somente aqueles que foram transformados, que receberam a salvação. Não tem como ser uma coisa que não surpreenda. Nós vemos a Bíblia. Na Bíblia, quando a gente vê que Jesus Cristo veio, o que aconteceu? Eles escutaram a palavra de Jesus. Escutando a palavra de Jesus, eles seguiram o seu julgamento, jogando fora o seu pensamento. As pessoas que aceitaram a palavra de Jesus, todas elas foram transformadas. A outra vez a gente já falou. Quando eu vejo é pecador. Mas a Bíblia está falando o que é justo. Então, se eu continuar com o meu pensamento, eu não posso aceitar essa palavra. Mas se eu aceito a palavra de Deus que está na Bíblia, então eu já não digo mais que eu sou pecador. Se eu pensava que eu era pecador, mas se Deus falou que eu sou justo, então eu não posso mais dizer que eu sou pecador, mas sim que eu sou justo. Então, as pessoas escutando a palavra de Deus não puderam ser mudadas. A mesma água estava cobrindo essa terra.
Mas vindo a palavra de Deus, separou-se a água de cima e a água de baixo. A água de cima, que água que é? É a água que foi transformada. Antigamente, quando eu estava em Kimcheon pregando o evangelho, tinha um estudante chamado Tae Sung-man, e ele recebeu a salvação. E ele foi tão transformado, ele era só um estudante. E todos os irmãos dele receberam a salvação. E um dia ele parou de vir para a igreja. E depois eu fui para aquela casa. A mãe dele acreditava em vidente. Era uma senhora que dava grandes oferendas anualmente. E tinha uma vidente que foi para a casa dela. E ela falou, seus filhos vão morrer. E os filhos falaram, mãe, acredita em Jesus que você não vai morrer. E a mãe, de repente, falou, tá bom, não quero mais saber, vamos acreditar em Jesus, então. Naquele dia, ela trocou de coração. E aí, eu fui procurá-la. A família toda dela estava sentada ali, escutando o evangelho. Naquela família, teve o trabalho de mudar, trocar o coração. Depois que a mãe trocou o coração, toda aquela família mudou. Naquela noite, todos os familiares receberam a salvação. Eu falei para ela que Jesus Cristo lavou todos os pecados dela. Então, Jesus Cristo lavou todos os pecados sujos e imundos dela. E não teve um dia tão feliz como aquele. E depois de uns dias, a mãe do Song-man me ligou. Pastor, venham todos para nossa casa hoje, venha todo mundo comer. Porque eles tinham mania de fazer oferendas cada ano. Então, ela sempre fazia oferendas para o demônio, mas agora ela tinha que fazer oferenda para alguém, então ela queria oferecer para Deus. E quando eu fui, realmente ela tinha preparado uma grande mesa. Só não tinha cabeça de porco, mas tinha tudo ali. E naquele dia a gente fez o culto, a gente comeu bastante e os irmãos puderam ter um bom momento naquele momento, porque a gente passava fome naquela época. Evangelista, isso não é nada. Antigamente, sabe quanto eu gastava para fazer oferendas? A gente tinha que fazer oferendas por ano, porque senão eles vinham nos ameaçar que iam nos matar. E realmente, quando eles vinham, eles realmente era tanta dor que a gente podia morrer. E a mãe do Song-man ligou. Falou, desculpa falar, eu sempre falava que ela pedia. Ela sempre falava para o marido que era $15, mas aí depois custava, na verdade, $20, né? Então, aquela família uma vez trocou o coração. Veio a paz naquela família. Veio felicidade para aquela família. O apóstolo Paulo, indo para Damasco, trocou o coração. Todas as pessoas que vão para diante de Jesus uma vez trocaram o coração. Quando Jesus Cristo foi dito para trocar de coração, para acreditar em Jesus, ele não quis trocar o coração. Sem jogar fora o pensamento dele, ele não podia aceitar a palavra de Jesus. Ele, sem mudança nenhuma, acabou a conversa com Jesus. Mas todas as pessoas que foram para diante de Jesus trocaram o coração. No meu pensamento, eu acho que não é bem assim. Mas se o Senhor está falando que é assim,
E assim todas as pessoas foram transformadas. Pessoal, todas as pessoas que aparecem na Bíblia, elas trocaram de coração. Tem que jogar fora aquele pensamento de Satanás que dominou por centenas de anos. Jogando fora aquele pensamento, às vezes eu falo para os endemoninhados. Por acaso o demônio te manda se matar? Sim, fala. Por acaso o demônio fala, você joga agora jogo de aposta que você vai ganhar. Você sendo enganado por esse pensamento, você fez isso, né? Muitas pessoas escutam a voz de Satanás como a Eva. E escutando a voz de Satanás, escutando a voz da serpente, não tem como seguir a palavra de Deus. Escutando a voz da serpente, não dá para seguir a palavra de Deus. Então, muitas pessoas se apartaram de Deus. As pessoas têm que pensar, tudo aquilo que eu segui pelo meu próprio pensamento me destruiu. E as pessoas descobrindo isso, realmente eu segui o meu pensamento, foi muito insensato. Por isso, a partir de um momento, começa a desconfiar do seu pensamento. Quando desconfia de si, ela pode escutar a palavra de Deus. Embora não combine com o seu pensamento, a pessoa que confia em si mesmo não tem como aceitar a palavra de Deus. Então, as pessoas acabam não conseguindo ser transformadas. E a água que não foi transformada ficou embaixo. Eu ensinando a Bíblia para muitas pessoas. Eu ensino Isaías 55. Procure o Senhor enquanto se pode achar. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o quando está perto. Deixe o perverso seu caminho. Iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. Deixe o perverso seu caminho. Iníquo os seus pensamentos. E converta-se ao Senhor. Para voltar ao Senhor, tem que jogar fora o seu pensamento. As pessoas querem seguir o seu pensamento e seguir a palavra de Deus. O seu pensamento e a palavra de Deus são diferentes. Elas somente seguem aquilo que combina com o seu pensamento. Então, Jesus não pode trabalhar dentro delas. Elas não podem ser transformadas. A palavra de Deus entrando no nosso coração. Assim, a pessoa que tem o sangue tipo A rejeita o sangue tipo B. Então, assim que quem tem sangue A, se receber transfusão de sangue do tipo B, rejeita, o pensamento de Satanás rejeita a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus rejeita o pensamento de Satanás. Quando você escuta a palavra, quando você lê a Bíblia, você fica com sono, você não entende a Bíblia, você rejeita a Bíblia. A Bíblia fica chata. Por quê? É porque Satanás está trabalhando dentro do seu coração. Agora, não vamos mais viver sendo enganados por Satanás. É um pensamento que ele te dá. Então, o cuco ele não pode chocar seu ovo. Ele coloca dentro da perdiz, do ninho da perdiz. Então, ele não sabe que não é o ovo dele. E depois, o ovo do cuco, ele sai e ele come toda a comida do perdiz. E depois ele vai embora. Então, com certeza, não é o ovo da perdiz, é do cuco, mas ele não sabe disso. Então a gente não sabe que é pensamento de Satanás. E a gente seguindo esse pensamento,
Seguindo esse pensamento, a gente não aceita a palavra de Deus. Então, não pode vir nenhuma transformação. Então, sabendo que os meus pensamentos não podem ficar com a palavra de Deus jogando fora o meu pensamento, e a palavra de Deus entra, assim, essa pessoa é que pode subir. Obrigado, pessoal. Até a próxima.